Oi. Oi, Oi. Rosa. Tudo bem, querida? E aí, tudo bem? Tudo bem. E você? Tá aí de quarentena? Sim, quarentenada com a minha blusinha de vó pra ficar quentinha dentro de casa, né? É, eu também. Eu tava na escola agora, né? Porque a gente tem que ir pra escola, mas a maior parte do tempo tô em casa e me cuidando e bem aquecida, porque tá frio, é um frio Muito frio. apavorante. O pessoal tá chegando. Ah, o Cauê! Oi, Cauê. É, a Ana Helena. Cineia. Para quem ainda não veio, Conexões Literárias é um programa que entrevista pessoas a respeito de livros, né? Sendo literatura ou não. E hoje a gente tem a honra, né, e o prazer de estar com uma autora. Geralmente a gente pega os livros e discute com pessoas que se interessam pelo livro, mas não necessariamente que escreveram. Mas nesse caso, dos dias de hoje, a gente tem essa felicidade de estar com a Rosa para falar exatamente sobre o livro dela. E é um livro sobre Fela Kuti, música, algo que a gente também gosta muito, curte pra caramba, e que é extremamente necessário nesse momento. A gente vai evidenciando, né? A gente sabe, mas esse momento evidencia o quanto a arte é importante na nossa vida, né? No Sim, nosso cotidiano, inclusive, porque sem ela a vida não faria muito sentido, né? E esse momento, né, eu acho que a música, como outras formas de arte, tem se mostrado cada vez mais possíveis como um caminho aí de descolonização do pensamento. A exemplo sim. da sua banda. Mas a gente vai falar sobre isso depois. Vamos ouvir mais a Rosa, que eu tô aqui só para entrevistar hoje, não vou falar muito. Vou fazer perguntinhas aí provocativas para ela Não, desengestar a pode falar falar, sim. soltar o verbo. Então, o livro da Rosa se chama Fela Kuti, Contra a Cultura e entre parênteses, Contradição na Música Popular Africana. Rosa, queria Hum, primeiro que você dissesse para a gente como que o Afrobeat, o Fela Kuti e o tema de pesquisa em si chegam na sua vida. Vou começar por essa sim. parte mais do afeto. Tá. Bom, primeiro, obrigada pelo convite. Que bom poder conversar com você e fazer parte desse projeto legal do Instituto Ela. É uma honra, estou muito feliz. E a gente pode trocar ideia com você, tipo, que é uma, enfim, uma amiga querida, a gente já troca ideia sobre várias coisas. Então, acho que a gente pode encaminhar isso como uma conversa, como as que Uhum, a gente está acostumado a ter, né? uhum. Enfim, você encaminha, eu só tô aqui palpitando, né? Essa é a minha função. Não, é isso mesmo, é um bate-papo. É um bate-papo. Mas, enfim, com relação a como eu me interessei por esse tema de pesquisa, como isso entrou na minha vida, né? Bom, foi mais ou menos assim. Um certo dia eu estava na faculdade, no último ano de faculdade, e, bom, tem toda essa questão, né? De ter passado. Eu fiz universidade, eu fiz Unesp, né? Fiz universidade pública, enfim, tive né, tipo, um curso incrível e tal na história, e que eu gosto bastante. Tem problemas, óbvio que tem problemas, como qualquer universidade pública nesse país, né? Mas, enfim, eu tive pouquíssimo contato com a história da África, né? Tipo, a Uhum. disciplina que eu tive de história da África, que apesar de ter sido muito competentemente lecionada, era uma disciplina que se chamava escravismo moderno. Não vou me lembrar o nome do título inteiro da disciplina, mas era o que a gente tinha de história relacionada à história da África. Fora isso, não tinha muito contato com essas questões. Então, a formação, tudo que eu fui aprendendo e fui estudando, se deu meio que por autodidatismo mesmo, de alguma forma, e depois da pós-graduação, a busca, né? De assistir disciplinas em outros lugares, enfim. Então, tem essa questão de, de uma ausência de contato com esses referenciais de história da África, de cultura africana e tal. E aí, certo dia, eu estava num grupo que eu fazia extensão, fazia parte de um grupo que chama Centro Permanente de Cultura, o CPC, que fazia referência aos CPCs lá da década de 60 e tal.
enfim, mas, né, um outro contexto, numa outra lógica, mas era um grupo de extensão. Nesse grupo de extensão tinha alguns amigos, algumas colegas, e uma delas, a Thaís, que inclusive quando eu fiz estágio em Nova York, eu fiquei um tempo na casa dela, depois a gente se reconectou, teve toda essa questão. A Thaís Binhardi, ela virou pra mim e falou assim: você conhece o Fela Kuti? Eu falei: não, esse cara eu não conheço. Ela falou: escuta aqui. Ela pegou e me deu o fone de ouvido, assim, colocou no meu ouvido, e eu escutei e falei: quê? Que é isso? Tipo, absolutamente uma coisa que eu nunca tinha tido contato. E, e gostei muito e comecei a escutar muito, a procurar coisas na internet e escutar, enfim, a música. Eu descobri que tinha a biografia dele, né? Que o Carlos Moore escreveu, Essa Vida Puta, que é a tradução do livro, né? Que foi publicada, se eu não me engano, a primeira vez na França e era uma publicação recente no Brasil, à época, se eu não me engano, de 2015, não, antes um pouco, mas enfim, 2000 e poucos. E aí eu ganhei essa biografia do meu companheiro de aniversário. E aí comecei a ler e falei, pronto, eu estava no último ano da faculdade, eu já estava querendo prestar pós-graduação e falei, vou entrar nessa sem noção nenhuma de como fazer, de por onde começar, enfim, as coisas foram se organizando depois no processo de pesquisa. Então, foi mais ou menos assim. Foi nessa busca de querer conhecer um pouco mais sobre a história da África e sobre música africana. Eu já era apaixonada por música, né? Meu primeiro contato com a música foi quando eu tinha uns 15 anos, que eu comecei a tocar violão. Aí depois precisei parar, porque eu nunca tive grana na época para pagar uma aula, enfim, fazer aula com um amigo do meu pai que me ensinava violão. E aí foi quando eu percebi, no último ano de faculdade também, quando eu conheci o meu orientador de mestrado e doutorado, que ele pesquisava música. Foi quando eu entendi que, putz, eu posso juntar as duas coisas aqui, dá para estudar história e dá para estudar música ao mesmo tempo. E aí foi quando eu juntei essas duas coisas com base nessa descoberta, né? Que para mim foi uma descoberta muito transformadora. E é É mais ou interessante menos isso, porque assim. às vezes parece que o conhecimento, como ele está posto na academia, de uma forma bem ocidentalizada, lógico, A ele é Estela, extremamente linda. fragmentado, né? O pessoal tá chegando, acenando e tal, mandando A elogios. Esté. E aí é um conhecimento que fica muito fragmentado, né? E parece que, assim, história é uma coisa, música é outra coisa. Sim, exatamente. Hello. E Sim. aí, às vezes, a gente só vai descobrir na pós-graduação que é possível você realmente juntar coisas que você se interesses e se apropriar disso tudo, né? De um todo, pensar num todo. Uhum. Aí você citou o Carlos Moore e ele faz o prefácio. No Sim, ele prefácio escreveu o do livro, prefácio. olha, gente, olha o nível da pessoa, né? Carlos Moore escreveu o prefácio do livro dela. E no prefácio, ele descreve o Fela Kuti como controverso, contraditório e extremamente criativo. Eu queria que você explicasse brevemente esses adjetivos, essa caracterização, para a gente entrar no papo do Fela. Tá. Bom, o Carlos Moore foi uma pessoa que conviveu, né? Ele viveu um tempo em Calacuta, que foi a comuna que o Fela Kuti criou na Nigéria, em Lagos, né? E o Carlos Moore foi uma pessoa que teve um contato muito próximo com ele, né? Então, a biografia dele é muito importante. A biografia do Fela que o Carlos Moore escreveu é muito importante justamente porque é uma visão de dentro ali, né? E ele entrevista as mulheres, enfim. Então, essa questão dele trazer de ser um artista controverso, um artista contraditório, eu acho que tem muito dessa questão do ser humano mesmo, dele ver o artista para além do artista, entender ele como um ser humano que vivia numa época específica, né? Da história, que é esse momento pós-independência da Nigéria pós-independência da Nigéria e passando por uma instabilidade, um país que passou por uma instabilidade política muito grande, né, no pós-independência, e que respondeu a isso, né? Então, essa questão de ser um artista contraditório vem justamente disso, de pegar elementos distintos, mesclar. Eu costumo dizer que
o Afrobeat em si, ele é uma mescla, uma mistura de muitas coisas que já existiam ali, já estavam acontecendo na Nigéria, né? De ritmos como Highlife, a Juju Music, o próprio jazz, enfim, várias coisas que são mescladas nessa lógica nova que o Fela Kuti cria. E, para além disso, ele tinha as posições polêmicas dele, né? Tipo, as posições políticas, né, que extremamente combativas e tal, mas também posições que hoje a gente leria como extremamente problemáticas, né? Mas, e sempre é o que eu acredito, eu como historiadora não posso ter juízo de valor. Eu tenho as minhas opiniões particulares, Ah, obviamente, mas se você me cita, perguntar por sobre elas. exemplo. As minhas Por opiniões exemplo, particulares. Como? dá um exemplo. Ah, por exemplo, a relação que existia, algumas posições que a gente pode considerar como autoritárias, né? Por exemplo, tem a Calacuta, que era uma comuna, mas dentro de Calacuta, que era uma comuna, existia uma cela, né? Onde as pessoas que cometiam infrações ficavam um tempo presas, isoladas. A oposição dele com relação à visão que ele tinha das mulheres, né? Que a gente tem que adaptar para. A gente tem sempre que fazer uma mediação da ideia que a gente tem sobre o que é o feminismo hoje, o que somos nós, mulheres negras ocidentais, o que é ser mulher africana, o que é ser mulher africana, né? O que é ser uma mulher nigeriana ou ganense, enfim. Naquele período, né, da década de 70, enfim, sempre fazer essas mediações para que a gente também não tenha uma interpretação errônea de tudo, mas posições que hoje em dia a gente veria como polêmicas, né, como problemáticas. E por isso o lance da contradição, que eu acho que é uma questão humana, né? Assim, enfim, é humana, mas também acho que precisam ser. Oi? Voltou? Ai, deu uma travada para mim. Deu, pra mim Voltou, também. né? Aí eu sei Ai, se mas sou eu que estava travada ou se era você. não, eu acho que foi aqui, acho que foi É. aqui. É, da minha rede, desculpa. Não, Mas são imagina. humanas, mas que a gente precisa pontuar, né? Para trazer para o nosso Claro, sim. entendimento. E eu. Porque a gente não Desculpa. pode endeusar também, né? As Ter a pessoas que dimensão ajudam. humana, né? Porque eu acho que é isso que a gente precisa fazer sempre, ter a dimensão humana, né? O Adriano tá falando que travou, mas será? Acho que já voltou, né? É, agora já Acho que voltou. sim. Acho que vai voltar Tá. para eles também. Mas ter essa dimensão do humano, né? Mesmo. Uhum. De que é um artista, que é uma pessoa, que é uma figura pública e tal, mas ao mesmo tempo é um ser humano, né? Enfim. Sim. E aí, você falou sobre música, do tanto que você gosta de música, porque você também é musicista, né? E aí, de quando você começou a tocar e tudo mais, e do seu encontro com essa música do Fela Kuti, que é algo que você não tinha ouvido, assim como não tinha tido contato com história da África e etc. A gente sabe como são coloniais os nossos, Uhum. e como a colonialidade afeta o currículo, principalmente das universidades, né? Sim. Ninguém é Meu melhor curso que você também. para falar disso, né, Dé? E tem toda essa pesquisa Então, também. meu curso é letras, eu fiz letras na graduação e eu tive um semestre de literatura africana, ainda, né, juntando tudo, a gente poderia pensar em literatura de cada país, mas eu tive um semestre de literatura africana porque no meio de uma disciplina, que a disciplina era de literatura inglesa, que não existia a disciplina de literatura africana, uma professora que tinha essa pesquisa trouxe naquele semestre literatura de países africanos que falassem língua Uhum. inglesa, né? Então foi assim, o único momento na universidade, dentro do currículo, né, não nas nossas discussões, em que se tratou de literatura africana. Sim. Então, esse currículo ele é muito pobre, né? Ele sempre foi assim bastante delimitado, bastante colonizador. E o de história não é diferente. A gente está falando Não. de universidades aí, a gente está falando da Unesp, uma universidade pública, e da PUC, que foi onde eu estudei.
uma universidade particular, mas bastante É, reverenciada. Então, reverenciada como as públicas, né? é. Então, eu queria que você falasse um pouco, a partir desse encontro, como que você percebe essas relações entre a música africana e a música brasileira, assim? Você diria que existe uma diáspora musical? Sim, com certeza. Aliás, eu estava escrevendo sobre isso esses dias para trás, estava dando uma surtada escrevendo sobre isso, Ah, sobre essa então já questão. adianta pra gente o papo do artigo. É Essa questão artigo ou é na dessa. tese? Não, É estou na tese. escrevendo uma parte da tese, justamente porque pensando, eu estava escrevendo, enfim, vou tentar dar uma resumida nessa questão. À De vontade. que pensando a expansão da indústria fonográfica, né, você teve em 1925, 1930, você teve um boom de gravações elétricas. Então a gravação elétrica meio que mudou a paisagem sonora do mundo, porque facilitou a distribuição dos discos de 78 RPM pelo mundo, e etc. E nesse processo de expansão, muitos dos engenheiros de som, né, das pessoas que faziam as gravações, faziam expedições para as antigas cidades portuárias, né, que inclui, por exemplo, Rio de Janeiro, Havana, Nova York, Lagos, enfim, cidades antigas, antigos grandes centros coloniais, onde esses engenheiros chegavam para gravar o que estava acontecendo ali, para criar mercados locais e etc. Então Uhum. aconteceu que muitos desses discos, muitos do que se gravava principalmente no Atlântico Negro, né? Eu estou usando um autor que se chama Michael Denning para falar, que é um autor que fala bastante, que trabalha justamente esse processo, os arcos de os arcos de produção fonográfica no começo do século Legal. XX. E aí é muito interessante porque ele fala justamente da criação desse arco fonográfico no Atlântico, que ele chama de Uhum. Atlântico Negro, usando o conceito do Paul Gilroy. E é interessante que ele vai dizer que no Atlântico Negro as músicas que mais se gravaram, ou os principais gêneros que se gravaram, foram gêneros que a gente chama hoje, né, de gêneros musicais ligados à diáspora africana, né? Uhum. Então, tanto no passado quanto no início da colonização, enfim, da escravidão, por conta do processo de escravidão que trouxe diversos referenciais musicais para a gente, né, de diferentes regiões do continente africano, mas principalmente, né, do que a gente chama de Bantu, né, Congo Angola, região dos povos Bantu e também dos Yorubá e etc. Você tem no século XX também esse processo de diáspora reforçado, sabe? É, Que a Victoria, desculpa, que a Victoria está perguntando que época é isso? isso que? Essa questão da expansão do. Ah, tá. É. O que eu tô falando é da expansão das gravações elétricas de 1925 a 1930. Que você teve esse Uhum. processo de gravações do que se produzia. E aí, nessas cidades portuárias, o que se produzia eram ritmos como, por exemplo, o samba, né, no Brasil. E aí acabou, né, fortalecendo a ideia de consolidação desses ritmos nacionais, a criação das identidades nacionais, etc. Então você tem a música de. Das gravações que ela estava perguntando. Essa música que a gente chama de diaspórica, né? Essa música que a gente chama de negra, entre aspas, porque a música teoricamente não tem cor, mas ela tem, né, ela tem um local Uhum. enfim, de onde é produzida povos, enfim, socialmente falando, ela tem especificidades, né? Mas a gente vai ter uma certa centralidade dessa música negra na diáspora. Então, o que a gente chama de música popular no Brasil é basicamente uma música de referencial africano, né? Uma música pautada num referencial africano muito forte, né? Então, existe sim uma diáspora musical, né? Mesmo Cita alguns porque exemplos aí. Você falou que a gente chama de música popular, tem muito do que é africano. Por exemplo, o funk. Explica pra gente qual seria uma relação assim entre o olha, funk. eu não sou especialista em funk, mas a questão das claves, né? Enfim, não só as claves, a proximidade do canto com a fala, né?
eu percebo uma proximidade com a questão da oralidade muito forte, que não está só nessa manifestação, mas também está em muitas outras. Está nas manifestações populares, como, por exemplo, sei lá, o jongo, a capoeira, né? Uhum. Enfim. E... Bom, é isso. E o grave do funk, que eu acho que o grave, muitas vezes, de músicas que não tem tanta, não tem a percussão mais clássica, mas o grave do funk às vezes me lembra uma coisa tambor, assim, pesado. Não sei, tô viajando porque eu sou leiga mesmo, então eu falo só o que eu estou sentindo. Sim, eu não sou Mas especialista em punk também, eu tô falando tem de uma, orelhada eu acho aqui. que tem uma relação bem próxima, né? E desculpa, eu te cortei, estava falando. Não, mas eu acho que é isso, assim. Existe uma diáspora que é muito diversa também, mas ao mesmo tempo a gente acha semelhanças. Esse. Ai, que ela falando do Congo de Ouro Explícito. Pouco Realmente, de ela é hoje. uma pessoa que pode ajudar nisso, no funk, no Aham. quesito funk. Percussionista Mas. da Funilaiô, né? Hã? Não, essa é a Ah, Vitória. Mas a Afroju e a Esté também estão aí, que são as também estão aí, percussionistas. Mas é. a Vitória também é uma percussionista maravilhosa. Mas, enfim, essa diáspora. E aí, quando a gente vai ver a questão, por exemplo, de similaridades, esses dias para trás eu estava conversando com a Afroju, inclusive, compartilhando alguns vídeos sobre os sambas de umbigada, né? O que a gente chama de sambas de umbigada, né? É, e aí eu mostrei um vídeo para ela, se eu não me engano, da Martinica, que é muito parecido com o que a gente faz aqui. E, enfim, né, os modos, os tambores, como eles são parecidos no Caribe, enfim, no Brasil, em diversas manifestações diferentes e que se manifesta, né, nessa forma de musicalidade. E tem um texto interessante do John Collins, enfim. Quando eu fui fazer a pesquisa sobre o Fela Kuti, eu tive um pouco de dificuldade de achar trabalhos que falassem sobre essa questão, a expansão da indústria fonográfica no continente africano, né? E achei um específico que falava justamente que colocava uma questão muito interessante. Ele vai falar que teve uma invasão de música latina no continente africano no início do século XX por causa do rádio, né? Do processo de Uhum. modernização, da instalação das linhas de rádio e tal. E, e é muito interessante porque o autor perguntava justamente, ele falava justamente que essa música foi tão aceita, essa música latina, entre aspas, foi tão aceita, como, por exemplo, o som cubano, a música cubana e tal, foi tão bem recebida no continente africano, talvez porque ela seja africana. Você tem uma africanidade ali Sim, presente, né? existe. Nessas É conexões, não o, só da diáspora, mas com o continente também, né? o Airobi tem um artigo o que eles trouxeram consigo, que também vai falar sobre isso. Na verdade, fala sobre o carnaval aqui no Brasil e a africanidade no carnaval do Brasil, né? E essa linguagem, essa alfabetização semiótica na qual entraria nessa, que é bastante africana e aqui a gente pode chamar de afro-brasileira, mas na qual entraria a musicalidade, né? Que é um valor civilizatório afro-brasileiro, segundo a Zoilda Trindade, e que também entraria a dança. E aí me leva a uma outra pergunta, porque essas semelhanças elas também se aplicam no movimento mesmo da música, né? Sim, aham. Na performance de palco. E aí você fala no livro sobre a teatralidade, você chama de teatralidade do Fela Kuti com o seu grupo, né? Queria que você falasse um pouco sobre essa performance desses grupos e essa comparação talvez com o jazz e tal. Quais seriam os sentidos dessa performance musical? Porque era mais do que um show de música, né? É um show muito mais completo com uma série de linguagens ali. Você tem desde os movimentos, a música em si e a vestimenta e a performance que são as atitudes ali no palco. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Sim. Bom, durante o processo de pesquisa, eu parei para analisar bastante essa performance que alguns autores chamam de performance desincorporada, né? Que é o que a gente tem, enfim, o que a gente tem acesso por vídeos, né? Que obviamente não é a mesma coisa que estar no momento e compartilhar da presença da performance, né? Mas que de alguma forma
dar alguns parâmetros para a gente entender, né? E analisar, enfim, e revivenciar, revificar, existe essa palavra? Tipo, né? Reviver essa... revivificar, sei lá. Mas, tipo, de reviver essa experiência, né? De compartilhamento que é a performance, né? De suspensão do tempo, né? Que é a performance. E uma das coisas que mais me chamou a atenção nesse processo de análise dos vídeos, das performances do Fela Kuti, foi justamente me deparar com uma ideia de ritual mesmo, de ritualização. É óbvio, a galera que está na performance, que estuda teatro, tem essa questão do ritual. Já isso não é uma coisa nova. Mas o que me chamou a atenção é o fato dele trazer do sagrado, literalmente, né? Algumas manifestações pro palco, para a situação musical. Então era realmente ritualizada, né? Tinha momentos dos shows em que ele parava para fazer rituais, né? De culto, do culto de Fá e etc. Fazer sacrifícios animais. E ele tinha um altar na casa de show em que era a casa de show em que ele se apresentava, que era The Shrine, né? Que era chamava o santuário, né? E também o modo como isso acabou se estruturando musicalmente falando, sabe? Porque quando a gente estuda história e música, existem várias formas de estudar história e música, mas aqui eu tento, né, a vertente que eu tento estudar é justamente de entender a historicidade do som, né? O modo como o som ele também tem historicidade, como o modo de organizar os sons, ele reflete um pouco sobre o modo como as pessoas se organizam, né? Então, a gente pode aprender muito sobre um tempo, um espaço, prestando atenção na música e no modo como essas músicas são produzidas e nos materiais que elas são usadas, que são usados nessa produção, se é que tipo de suporte, se é um LP, se é um CD, se é o formato digital, né? Se, enfim, os modos como isso foi gravado e materializado. E aí, nesse processo, eu comecei a perceber que essa ideia de ritual, essa concepção de ritual que ele tinha também se manifestava na música, musicalmente falando, né? Então, comecei a perceber que ele usava muitos ostinatos, que a música tinha uma certa ideia de repetição. Então, tem músicas muito longas, músicas de 20 minutos, de 12 minutos, músicas enormes, nem sei mais quanto tempo tem a música mais longa dele, mas músicas que ocupavam os dois lados do LP, né? Tipo, um lado mais instrumental e o outro com a letra, e o canto e resposta, então, sempre utilizando recursos musicais para ritualizar o momento do show. E esse ritual, então isso faz parte da performance, né? Isso é a performance, isso é o teatral que eu tentei trazer, né? E como isso tinha o intuito de fazer com que as pessoas participassem, fazer com que as pessoas se sentissem. As pessoas, eu digo, tanto a banda em si, mas também o público, né? As pessoas que estavam ali compartilhando daquele momento, assistindo, né? E, enfim, se você prestar atenção nas linhas de contrabaixo, nas linhas de guitarra, no modo como ele organiza o canto e resposta, né? Como isso foi feito para ser ritualístico, como foi feito para fazer com que as pessoas compartilhem conjuntamente aquele momento, né? E a partir disso compartilhar mensagens de cunho político, mensagens de cunho educacional e etc. Então, Eu queria saber sobre isso. É mais uma coisa que eu queria perguntar, já que você tocou no ponto. Quando a gente pensa, mais uma vez trazendo, mas porque é o que nos formou, né? Essa perspectiva ocidental, ela nos dá uma visão fragmentada de corpo, mente e espírito. Logo, política é uma coisa, espiritualidade é outra, arte é outra, enfim, campos. E ou você está em um, você está em outro, ou se você vai estar nos dois, você está em um de cada vez, né? E quando a gente pega um artista, uma performance como do Fela Kuti, você tem tudo ali. Você acabou de trazer esse caráter da espiritualidade. Então, eu queria que você falasse também um pouco sobre
a politização, né? O caráter político do discurso musical do Fela Kuti. Eu acho que essa, na verdade, é a maior característica e a maior contribuição do Afrobeat mesmo, assim, o Afrobeat enquanto, que é o que eu tento entender enquanto movimentação contracultural, justamente por causa disso, porque expande o sentido do musical, né? Expande o sentido do puramente entretenimento, né? Para se tornar alguma coisa que seja também, que esteja com os dois pés fincados no político e no político da ação, né? Não é só no a política ou político que a gente pensa né, nos sentidos filosóficos que isso possa ter, mas na ação política, né? Então, as músicas, muitas delas falavam, isso é que também é uma característica que também é pautado muito em tradições africanas que o Fela busca, né? Que ele vai buscando isso tudo, tanto em questão rítmica quanto em questão harmônica, quanto em questão de organização dos coros, mas também no modo como organizar a letra, né? A letra das músicas ou a temática das músicas, né? Que é essa tradição de cantar como se fosse um cronista, né? Do cotidiano. Então, isso é muito interessante porque isso historiciza realmente cada música. Então, você pega algumas músicas, por exemplo, como Zombie, né, um exemplo, que ele está falando diretamente contra a violência da polícia militar, né, do governo autoritário nigeriano. E aí, ou por exemplo, e aí ele cita casos muito específicos, por exemplo, a polícia na rua batendo as pessoas com chicotes. Ele traz isso para as músicas, então é como se fosse um cronista mesmo. Ele pega o que está acontecendo no cotidiano, no dia a dia, e traz para a música para que isso também informe as pessoas, né? Para que isso traga um tipo de educação mesmo para as pessoas, para que as pessoas pudessem ter consciência do que estava acontecendo e ter acesso a discussões políticas que muitas vezes elas não tinham, né? E fora isso, fora a questão das letras especificamente, né, que são bem polêmicas, que ele não tinha medo de citar pessoas no governo autoritário, citava um por um, fulano de tal, tá fazendo tal coisa e etc. Tem a questão de ele ter tentado também entrar na política institucional, né? O Fela Kuti tentou fundar um partido que se chama Movimento do Povo, né? Traduzindo para o português. E esse Movimento do Povo tinha um plano de governo. Eu costumo dizer que, diferentemente do governo atual, ele tinha plano de governo. Ele tinha propostas reais. E é muito interessante, porque eu tive acesso... O Pedro Rajão, que é um colega do Rio de Janeiro, que também pesquisa Afrobeat há muito tempo, está produzindo um documentário sobre Afrobeat e tal. Ele viajou por conta das gravações desse documentário, ele viajou para a Nigéria e teve acesso ao documento que continha um plano de governo desse partido, do Fela. E ele depois me passou as fotos, fotografou, me passou as imagens e eu tive a oportunidade de ler. E conta um pouquinho. E aí o interessante é justamente isso, que ele tinha planos, por exemplo, de voltados para a saúde pública que considerassem os saberes tradicionais na medicina. Uau. Eu acho isso muito interessante, que é uma coisa que a gente ainda hoje em dia está super distante de realizar, né? E outra questão que ele traz é uma educação que considere também, que seja anticolonial, né? Uma educação que considere também os referenciais africanos, né? A cultura nigeriana, no caso, e que tem uma visão anticolonial. Então, tinha várias propostas interessantes, assim, que eu me lembro de cabeça agora, eu posso consultar. As propostas de um isso. plano de governo que seria um plano descolonizador, né? Exatamente, um plano descolonizador. Porque o Fela Kuti, ele eu acredito que a gente pode considerar ele dentre os teóricos pan-africanistas, né? Porque ele se inspira muito no pan-africanismo do Nkrumah, né? Que foi o primeiro presidente de Gana, no pan-africanismo da própria mãe dele, né? Da Funmilayo, que
que eram pessoas que tinham uma visão muito, e principalmente de não alinhamento, essa é uma outra questão. Numa época de Guerra Fria, né, ter uma postura de não alinhamento, né, de dizer, nós não estamos nem do lado do comunismo, não estamos nem do lado do comunismo da União Soviética e nem do lado do capitalismo norte-americano, europeu, que eles viam como formas de imperialismo, como formas de intervenção no que eles acreditavam ser. No que eu estou citando, no caso, o Nkrumah e o Fela Kuti, né, que por consequência também tinha essa postura. De ter uma postura de não, nós vamos pensar num socialismo por vias africanas. Um socialismo africano, eles acreditavam, era o que ele falava. Né, que pelo menos que eu pude ver na bibliografia, nos documentos que eu tive acesso e etc. Massa. E isso leva também à questão do título do livro, né? Então, Fela Kuti, contra a cultura e contradição. Explica Isso, para a gente esse tradição vem duplo dessa. conceito que você cita aí, esse duplo conceito, esse contradição, que é interessantíssimo, né? Ali eu acho que, né, só numa palavrinha que você colocou esse parênteses e diz tanta coisa, explica pra gente. Então, a ideia de colocar entre parênteses, que me dá muito trabalho para escrever sempre, porque o corretor sempre me dá muito trabalho para escrever esse título, eu sempre me arrependo de ter colocado ele. Eu falo, podia ter pensado num título mais simples. Mas, Não. enfim. A ideia era justamente colocar essa questão de que, bom, primeiro, né, o Fala Kuti está no momento que é um momento pós-colonial, e a gente pode, enfim, pensar em todas as teorias da pós-colonialidade, etc., mas era um momento cronologicamente pós-colonial, né, e que a gente ainda não tinha muito dessas discussões que a gente tem hoje em dia, mas a gente tinha posturas, né, muitas das posturas anticoloniais e de pensar formar países, né, dentro da lógica do Estado-nação, todas essas contradições que estavam colocadas no momento, né? Como pensar países dentro de uma lógica do Estado-nação no momento pós-independência, como vão ser esses países, como vão ser essas nações, como lidar com o fato de que eram nações totalmente diversas, né? Que, enfim, o Estado-nação sempre foi um problema, tanto para a África quanto para a Europa, quanto para a América Latina. O Estado-nação sempre foi um problema. Mas a ideia de contradição era justamente pontuar que ele estava falando de um momento que era extremamente contraditório, né? Em que, ao mesmo tempo, você tinha uma revalorização dos referenciais africanos, não só por ele, que passou por um processo de descolonização pessoal, né? Não é porque ele era um nigeriano, que era um africano, que ele tinha consciência e noção desde o início de todo o peso da colonialidade, do racismo que ele estava inserido. Então, nesse processo de se reafricanizar, inclusive por meio da música, né, ele vai ter uma postura extremamente anticolonial, só que ao mesmo tempo a música dele só é possível por causa do fato colonial. Ela só é possível por ser pós-colonial. Né? Então, ela é fruto do momento histórico específico em que ele estava vivendo. Né? Esse é o sentido de perceber, né? De tentar entender um pouco a história por meio do que a música traz. Né? Então, não seria possível um Fela Kuti pré-colonização. Né? Primeiro porque ele usa instrumentos eletrificados, ele está, né, fruto também do processo de modernização do continente, que o continente africano foi colocado. Né? Então, a ideia era trazer isso tudo nessa ideia de contradição, só que ao mesmo tempo tentar ressaltar o foco que ele dá para as tradições africanas, né? Para tradições entre aspas, né? Que são tradições que algumas coisas tinham acabado de se tornar tradições, enfim, né? Porque a tradição não necessariamente é construída, né? As tradições são construídas sempre, não necessariamente surgiram há bilhões de anos atrás, mas, Sim. né? E então a ideia que eu tentei trazer com esse título é essa, de mostrar como ele reinventa ou como ele ressignifica o sentido de tradição num momento que é contraditório e de uma forma contraditória também, né? Que é essa questão da pós-colonialidade. Isso é riquíssimo, né?
porque é riquíssimo dentro das possibilidades, porque às vezes a gente pensa que o que a gente quer é uma volta do passado, né? Não existe, essa volta ao passado não vai existir, né? O que ele faz é incorporar, é se É. apropriar mesmo, se apropriar de uma linguagem, mas para continuar produzindo um discurso que é descolonizador, né? Então, se apropria, ele Isso, conhece essa linguagem, ele usa aquilo que ele conhece dessa linguagem que veio do colonizador, mas para o seu discurso musical, artístico, político, etc., ser descolonizador. Eu acho isso sensacional. exatamente, Genial, exatamente. genial. É esse o processo que eu acho que é o que é interessante de se observar, né? Porque não dá pra gente ler o Fela Kuti pelo viés do tradicional. Ele não tá fazendo música tradicional africana, isso é inegável, Uhum. né? Ele tá fazendo música moderna, ele tá fazendo música na década de 70, né? Ele tá fazendo música na década de 80, isso significa música gravada, né? Isso Uhum. significa disco, isso significa rádio, isso significa muitas coisas que tem a ver com o processo de mundialização, que depois, né, a gente vai entrar na ideia de globalização, mas isso tem a ver com um momento do continente africano ter sido colocado forçosamente, indiscutivelmente, forçosamente, né, na lógica do capitalismo mundial, Uhum. né? Então, é basicamente isso, assim. Eu não sei se dá. Enfim. Não sei A se eu consegui gente. dizer isso tudo no livro, mas era o que eu queria, pelo menos. Não, o livro, até alguém já colocou aqui. Que livro, né? Que livro, senhoras e senhores. E aí tem uma parte do livro que você coloca, na verdade, acho que é um capítulo. Jazz como caminho, Afrobeat como síntese. Quer falar um pouquinho? Cara, esse capítulo foi. Nossa, vou até pegar aqui pra eu dar uma lembrada, porque esse capítulo foi difícil. Porque o que acontece? A ideia aqui era justamente entender como ela estava respondendo ao sistema, a questão do sistema tonal como força colonizadora. Porque essa é uma questão interessante, né? Porque quando a gente pensa em colonização, normalmente a gente pensa nos processos políticos, né? Nos processos Uhum. políticos e econômicos, né? Faz o merchan do livro. Então, Com gente, aqui, certeza, esse é o jamais, já já, tá livro, se lá. vocês quiserem comprar. Exatamente. Daqui a pouco ela vai passar onde comprar o livro. Então, quando a gente pensa em colonização, normalmente a gente pensa nos processos políticos e econômicos, né, em torno dessa ideia. Então, a gente vai pensar em como politicamente as colônias foram estabelecidas, a gente vai pensar em como elas serviam como território de exploração e etc. E muitas vezes a gente não se lembra ou não se toca, enfim, que o processo de colonização é um processo que se dá por meio da cultura também, né? E quando eu falo Uhum. por meio da cultura, eu estou pensando em formas culturais diversas, né? Como a língua, por exemplo, né? Você que teve esse contato, que estuda e que teve esse contato que é dessa área de letras e de línguas, você pode dizer até melhor sobre esse processo, de como a língua funciona como uma força colonizadora, né? Como ela Uhum. estabelece barreiras, ela estabelece limites, e como ela estabelece. Como Poderes, ela ela divide pode ser. poderes. Como? Ela também divide poderes, hierarquia, população. Você tem uma Sim, parte que tem acesso, né, a um. ixi, travou. Pronto, voltou. Sei. Você voltou também? Voltou. Voltei. Mas enfim. E aí, tem um autor que se chama Kofi Agaú, que é um musicólogo ganense, que eu gosto muito porque ele é muito ácido, ele sempre dá umas tiradas muito boas, que fala justamente de como o sistema tonal, né, a música tonal europeia, como ela funcionou como força colonizadora também, né? Como isso mudou a paisagem sonora do continente africano, principalmente em algumas classes sociais, né?
quanto mais próximo da ideia de modernização e modernidade, ou mais próximo dessa força colonizadora, as pessoas estavam, né? E como isso modifica o modo de pensar a música, o modo de produzir música, o modo de consumir música, né? Então, o Fela Kuti, de alguma forma, ele tem contato com esse sistema tonal como força colonizadora no início. Ele vai fazer faculdade em Londres, ele estuda música na Trinity University em Londres, e depois ele vai passar por. É interessante que ele vai passar por esse processo de descolonização musical quando ele começa a escutar mais o jazz e quando ele vai para os Estados Unidos, naquela famosa viagem que ele faz para os Estados Unidos, aí tem contato com o movimento negro americano, e aí ele entende. Aí, com o contato com a Sandra Isidore, né, que vai dar a biografia do Malcolm X para ele fala, ah, tá, tipo... E aí ele começa a repensar a questão da estrutura musical e começa também a descolonizar o som, né? Então, por isso que eu falo que ele fez... Na verdade, quem fala é o John Collins, no artigo que ele escreve, em que ele entrevista o Fela, e o próprio Fela é uma fala do próprio Fela, que tá citada nesse livro. Que ele fala que, por meio do jazz, ele reencontrou a música africana, né? E o que mostra, mais uma vez, essa conexão entre África e diáspora, né? Sim. Que eu acho que é muito interessante isso. Que ele é um africano que foi para a diáspora, né? Que foi para os Estados Unidos para fazer show, turnê, enfim. E aí, quando volta, ele volta com uma outra visão sobre a África, sobre ser africano e sobre música, sobre a musicalidade que ele estava produzindo e que desencadeia nos afrobeats da década de 70, né? Que depois muda um A gente pouquinho tem um ainda. comentário sobre isso também, aqui. Ele faz, Fela Kuti, ele faz uma fusão... Ai, desculpa, fiz alguma coisa errada. Pronto. Ele faz uma Ai, fusão tradicional com a modernidade, usando os instrumentos melódicos e percussivos para falar de várias encarnações do povo iorubá. sim, era exatamente o que a gente tava falando, né? Essa questão do pós-colonial, né? Uhum. De ser esse encontro entre essa tradição ressignificada, essa visão que o Fela tinha da tradição, né? Porque a gente tem que lembrar que é uma obra de arte, então tem um crivo pessoal muito forte também, né? Que atravessa o que ele está produzindo, e ao mesmo tempo dessa modernidade, desse processo de modernização mesmo, né? Quando eu falo modernização, eu estou pensando muito a questão da técnica, né? Da técnica do tecnológico, né? Estou pensando na guitarra elétrica, estou pensando, Uhum. saca, no microfone, estou pensando em coisas que influenciam o modo de produzir música, que façam com que a música tenha um outro caráter, um outro alcance, né? Então, ele sim é uma mescla Massa. de todas essas questões. Ô, Rosa, para a gente fazer então a sua pesquisa ter mais alcance, fala do livro e como que a gente pode adquirir o seu livro. É... Bom, Mostra de novo. Mais tempo, você deixou pouco tempo na tela, o pessoal não viu. Olha essa capa. eu sou muito ruim de fazer propaganda, gente. Muito ruim. Ah, a capa, deixa eu falar da capa, que eu amo essa capa. A capa, quem fez foi. Então, pensando na questão do Afrobeat enquanto movimento, né? Porque o que eu tentei fazer aqui? Olhando o que estava acontecendo lá, eu tentei argumentar que o Afrobeat não era só um estilo musical, não era só um gênero musical, enfim, estilo, gênero, isso é uma questão teórica em torno desses termos, mas que não era só uma musicalidade, vamos dizer assim, que ele acabou se transformando numa movimentação social mais abrangente, que eu tentei entender como contracultural. Por quê? Uhum. Porque dentro dos estudos de contraculturas tem um foco muito grande no que foram os movimentos na Europa e nos Estados Unidos, principalmente Maio de 68, né, o movimento hippie, Maio de 68 na França, o movimento hippie. Mas eu acredito, o que eu tento fazer aqui é justamente dizer que, olha, não, peraí, na Nigéria estava acontecendo uma movimentação muito interessante, política e cultural, que tem o nome de Afrobeat, que está em torno do que foi o Afrobeat, do que foi essa musicalidade, né? E
Enfim, mas E por aí que a que eu tava capa falando disso? Que eu ia falar do da livro. capa, você Ah, é chega da na capa. capa. Ah, é verdade. Desculpa. E Imagina. aí, dentro dessa movimentação cultural, apareceram muitas coisas, inclusive o surgimento de artistas plásticos, né? Como o Lemmy Gariocu, né? Que é um artista plástico que fazia as capas do Fela, que começou a fazer as capas do Fela, porque antes as capas do Fela Kuti eram capas que normais, né? Que aparecia o músico e as letras. Opa, voltei. Uhum. Tô aqui. Capas normais, enfim, né? Que a gente tá. Normais, entre aspas, que a gente tá acostumado a ver. E aí o que que acontece? As capas dele, a partir de 1974, por aí, 73, 74, a partir do disco Alabon Close, depois que o Fela Kuti vai preso a primeira vez, fica numa cela, e aí depois que ele pensa que chama Calacuta, enfim, aí ele dá o nome de Calacuta para a comuna e etc. Mas a partir daí, da primeira capa, dessa capa de Alabon Close, é que você tem um período de produção dessa não só de capas, mas surgimento desses artistas plásticos, né, desses artistas E visuais. também podem ser considerados parte do Afrobeat, um Parte do movimento movimento, isso, da sim, movimentação em torno do Afrobeat. E eles acabaram legal. definindo um estilo ali, né? Uma forma de fazer capa também. E o Lemi, ele faz capas até hoje para muita gente. É um artista reconhecido na Nigéria e fora do mundo também. No Brasil a gente conhece muito pouco ele, infelizmente. Mas é um cara Mas muito ele fez a incrível, um capa do seu artista muito livro? incrível. Isso aí ele fez a capa. Gente, Essa capa foi ele que fez. Mas é porque eu sou muito cara de pau também, eu né? tô falando, essa pessoa é chique demais. Sou muito cara de pau. Cheguei pra ele e falei, Lemi, você não faz uma capa. E ele fez com muito. Essa capa era uma imagem que ele tinha já e que ele me permitiu usar para a capa do livro, que é muito bonita. É linda, é incrível. Ô, Isso. Rosa, Ah, e a gente compra onde? Não entenda como propaganda. Você tem que entender que as pessoas querem ler, ah, é precisam saber verdade. como comprar. É que eu sou isso que eu sou confusa, pera. Então, tem no, se eu não me engano, tem na Amazon, tem algumas livrarias, Livraria da Travessa e tudo, e tem no site da editora Alameda, E você ainda tem? né? Não, Eu mesma não tenho mais. Né? tá Os que eu certo. tinha, eu acabei dando, vendendo, enfim. Dando Tá. principalmente, porque eu sou péssima nisso, inclusive, eu acabei dando livro para um monte de gente. Mas é importante Ah, também. o Instagram, ele é muito chato, Ah, assim. minha prima, oi, Fê. Ele tem esse tempo que a gente não gosta, que é esse tempo aí do Big Bang. E 1 hora para o Instagram é 1 hora mesmo, né? Então daqui a pouco ele vai cortar. Já tá dando uma hora? Ah, não, quando dá, tá dando já Ah, uma tá. hora, falta 5 minutos. Como você Ele fala, vai Débora? Que cortar a nossa absurdo. conversa e ele não quer saber. Então, eu queria que você falasse agora, aproveitasse esse tempo, para falar sobre a Funmilayo Afrobeat, essa Ah, banda sim! potente, incrível, maravilhosa que você faz parte, que está presente aqui como página e também as integrantes. Né? Sim. Obrigada, gente, pela presença. Obrigada pela presença de todos, né? Vou falar depois. Mas fala um pouco da Funmilayo. Então, Fumilayo é uma ideia que surgiu da Estela e da Larissa, né? A Estela é trompetista e não, a Larissa é trompetista, a Estela é saxofonista e também compositora, cantora, enfim, a gente tenta, né, sempre abrir espaço para quem quer cantar, abrir espaço para quem quer escrever, compor, enfim. Mas surgiu da ideia das duas de montar um grupo de mulheres pretas, né? Enfim, não só necessariamente mulheres pretas, mas um grupo majoritariamente de pessoas pretas. E aí eu conheci elas num dia num show do New Wayne, Afrobeat, e aí a gente se conheceu, eu falei, eu preciso fazer parte dessa banda. Não vou nem dizer o que eu disse na época, mas eu falei, eu preciso fazer parte dessa banda que tipo, é um sonho, imagina. E aí a gente acabou se conhecendo, trocando ideia, e acabou que foi acontecendo, né? A gente foi se reunindo e a banda acabou acontecendo. A estreia foi em dezembro do ano passado. E, enfim, tem sido uma experiência muito incrível, assim, muito bonita, um sonho, tá?
vivendo realmente esse processo de tentativa de coletividade, né? De pensar os processos musicais juntas, de estudar afrobeat juntas também. E aí é uma outra forma, né? Quando você estudar a história é uma coisa, parar para pensar musicalmente, só musicalmente, são outros 500. Então eu acabei descobrindo camadas de coisas que eu não tinha percebido ainda no processo da pesquisa. E aí a pesquisa meio que continua, né? E elas são maravilhosas, eu sou apaixonada por todas. Tem que Eu tô sentindo dizer que é uma muita falta delas. experiência, Hã? é uma experiência incrível para nós também como público. Porque a gente Ah, eu já tenho que dizer que eu sou fã e tô em vários shows aí. E a gente já teve vocês também num evento organizado pelo Instituto Ela, que foi o lançamento do livro Raça e Gênero, que a CIMEI organizou lá na PUC. E foi sim, verdade. fantástico Você foi ouvir essas linda. mulheres cantando dentro da Pontifícia Universidade Católica e cantando Tirem seus rosários dos nossos ovários. Aquilo foi sensacional, né? E ainda fizeram colocações políticas ao final e tal. Então é incrível como realmente esse movimento se alinha, né? A arte junto, a política, enfim, não é, as coisas não são fragmentadas. E a Funilayo tem essa proposta e as letras e a sonoridade, e a dança, e a poeticidade, e o figurino, e tudo isso se envolve, né? Assim como você estava falando da performance do Fela Kuti, se envolve numa proposta que também descolonizadora, né? Então, é Sim, incrível. eu acho que é o que a gente tenta fazer, assim. Eu acho que só o fato de ter espaço para que a gente consiga falar, né, e compor, e que não sejam espaços é, que a gente possa pegar o instrumento mesmo, ou o microfone, e falar e ser ouvidas, e ter essa possibilidade, eu acho que já é um processo de descolonização, né? Sim, sim. Porque a gente sabe as condições em que as pessoas negras nesse país vivem e o quanto os espaços são fechados, né? Uhum. Então, eu acho que só de estar nessa batalha já é um processo e trazer essas discussões políticas, né? Que eu acho que são importantes, né? Sempre. O som é importante, a presença é importante, mas a questão política também, né? A gente está num momento meio de urgência nesse aspecto, assim. Urgência. Bom. Ai, Rosa, foi incrível. Passou tão rápido. Passou Nossa, tão rápido. voou! Vamos começar de novo. Vamos fazer de novo. Você pode vir, inclusive, para debater algum livro de literatura que você goste. Não precisa ser só a sua, ou pode ser, né, uma obra diversa. Pode escolher um livro e vir conversar com a gente sobre o livro, Tá, tá? depois que eu terminar a tese, a gente conversa sobre Ah, isso. com Deixa eu certeza. A gente terminar primeiro. espera. Que essa. A gente Que senão eu vou espera. acabar. Se acabar morrendo essa tese, vai acabar me matando antes que eu acabe com ela. Vai nada, depois vai ser um outro livro incrível também, que a gente vai ainda compartilhar e entrevistar você a respeito, enfim. Tá aí produzindo conhecimento, maravilhosa, plena. Gente, muito obrigada pela participação de todos. A galera tá aqui elogiando, agradecendo, Saudade, dizendo que tá Antônio. com saudades, gente, saudade de todo mundo. Saudade de ouvir essa banda também, cara. Foi o último show que eu fui antes da quarentena, né? Essa tese, né? Foi uma semana antes, assim, que noite foi Foi, aquela. né? A gente ainda estava naquele, ai, será que pode? Será que não pode? E de repente veio a lei no meio da semana, não pode. Mas a gente já tinha ido, já tinha passado o final de semana. E aí Se aquele fosse medo, para mas pegar foi. coronavírus, já tinha Ah, ido, não entendi. então, mas a gente espera ainda ver muita coisa da Funilayo por aí, tem muitos shows para acontecer. Gente, comprem o livro e ouçam a Funilayo, que está nas plataformas aí, e sigam a Rosa e sigam a banda também no Instagram Isso. e o Instituto Ela, quem ainda não E o segue. Instituto Ela, com certeza. Tem Né? 24 segundos, quer falar mais alguma coisa? Não, é isso, só agradecer. Obrigada. Foi um prazer. A gente que agradece, linda. Boa noite para você, tchau, tchau a todos e valeu.